Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 1 da disciplina de Introdução à Programação. Nesse primeiro momento, vamos conhecer os conceitos básicos que serão abordados nessa disciplina e que possibilitarão o desenvolvimento de programas. E aí, vamos começar? Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha tido contato com o computador. Os computadores são utilizados com os mais diversos propósitos, seja para editar um texto, acessar a internet, jogar ou realizar atividades mais complexas, como controlar o lançamento de um foguete, por exemplo. É muito provável que você já tenha tido curiosidade de entender como os computadores funcionam. Como é que o computador realiza tarefas exatamente da forma que solicitamos? Simplesmente porque o computador é uma máquina e, como tal, ele pode ser programado para atender às nossas demandas. Mas aí ele precisa receber as instruções do que deve ser feito. E como é que passamos essas instruções? Vejamos. Como é que a gente faz para se comunicar com alguém que fala em uma língua diferente da nossa? Inglês, por exemplo. Temos que falar inglês também para que ela nos compreenda. Dessa forma, para possibilitar a comunicação do homem com o computador, foram desenvolvidas linguagens de programação. E existem inúmeras delas. Mas, como toda linguagem, precisamos conhecer e respeitar as regras de escrita para que a comunicação aconteça sem problema ou sem ruídos, digamos assim. E é aqui que começa a nossa disciplina, aprendendo o primeiro conceito, que é o conceito de algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo as ações necessárias para a realização de uma tarefa. Vamos agora falar de uma forma mais técnica, vendo aqui o conceito clássico de algoritmos dado por Knut, um grande pesquisador da área de programação, que diz o seguinte: o algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico em um tempo determinado. Então, o algoritmo é uma sequência lógica finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Embora a gente não perceba, utilizamos algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando executamos algumas tarefas do nosso cotidiano. Como essas atividades são simples e dispensam que a gente fique pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido. Então vamos pensar um pouquinho. O que você faria para fazer uma troca de uma lâmpada? Observe que tem um conjunto de ações que precisam ser seguidas para que a tarefa de trocar a lâmpada seja executada com sucesso. Vamos enumerar aqui essas ações. Então, primeiramente, a gente pega uma lâmpada nova. 2. Pega uma escada. 3. Leva a escada até o local. 4. Posiciona a escada. 5. Sobe os degraus. 6. Para na altura apropriada. 7. Retira a lâmpada queimada. 8. Coloca a lâmpada nova. 9. Desce da escada. 10. Joga a lâmpada queimada no lixo. E 11. Guarda a escada. Então, tem uma sequência de ações que devem ser executadas. E como vocês podem notar, elas seguem uma ordem. Se a gente não segue essa ordem, pode ser que não consiga trocar a lâmpada com êxito. Por exemplo, eu não vou conseguir trocar a lâmpada se eu não for primeiro pegar logo no início a escada. Então, existe uma lógica na sequência de ações que eu devo seguir. Outra coisa importante é que eu não posso esquecer uma ação. Eu não poderia deixar de pegar a lâmpada nova, por exemplo. Nem podemos executar uma ação numa ordem coerente. Eu não poderia deixar de pegar a lâmpada nova no final de tudo. Assim também não ia dar certo. Os algoritmos são muito utilizados na área de programação, descrevendo os passos que precisam ser executados para que um computador realize as tarefas que lhe são designadas. Existem diversas formas de descrever ou apresentar um algoritmo, então vamos ver aqui as 3 formas mais utilizadas, certo? Primeiramente, a gente tem a descrição narrativa. Eu represento um algoritmo de forma narrativa quando eu descrevo as ações usando o português, tal qual nós falamos, com o objetivo de descrever os principais passos para a solução de um problema.
Então, quando foi apresentado o exemplo da troca da lâmpada, descrevendo os passos, a gente estava fazendo uso da descrição narrativa. Da mesma forma que a gente descreveu a troca da lâmpada, depois vocês tentem descrever a sequência de passos que devem ser seguidos para fritar um ovo, para trocar o pneu de um carro e para dançar um forrozinho. A representação dos algoritmos com a descrição narrativa não vai ser muito utilizada na computação, porque ela é ambígua por conta do próprio português, o que pode dar margem a interpretações erradas. Quando a gente escreve algo em português, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Então, quando formos descrever os passos de uma tarefa a ser realizada pelo computador, não é recomendada a utilização da descrição narrativa, certo? Então, vejamos agora a segunda forma de representar os algoritmos, que é através de fluxogramas. Então, a gente tem formas geométricas diferentes, implicam em ações, instruções ou comandos distintos. Isso pode ajudar no entendimento do algoritmo e eliminar a ambiguidade. Então, aqui nós temos uma imagem que representa os caminhos que devem ser seguidos para a realização de uma tarefa. Então, eu tenho losangos, retângulos que definem as ações e a gente vai formando a imagem que forma o fluxograma. No entanto, quando se tem tarefas mais complexas, o fluxograma vai ficando muito grande e de difícil entendimento. Então, com isso, mesmo utilizando uma forma gráfica, que de modo geral se torna mais simples e menos ambígua, nem sempre os fluxogramas vão ser indicados. Vamos ver agora a terceira forma de representar os algoritmos. Essa é a forma mais utilizada na computação e aqui vamos aprender nessa disciplina, que é a linguagem algorítmica. Então, ela consiste na definição de uma pseudolinguagem de programação, cujos comandos estão em português, mas já lembram um pouco a estrutura de uma linguagem de programação estruturada. Então, ela é uma linguagem intermediária entre o português, que a gente fala, e uma linguagem de programação. Por isso que ela é chamada de pseudolinguagem. Então, ela está aqui no meio, né, nessa interseção entre o português e a linguagem de programação, e vai facilitar a vida de quem está tendo primeiro contato com a programação de computadores. Vamos ver agora as principais características dos algoritmos com base na definição dada por Knut, né, que a gente já viu nessa aula. Então, a gente tem aqui a primeira característica dos algoritmos. As instruções do algoritmo devem estar em uma sequência lógica, ou seja, deve existir uma ordem de execução dos passos da sequência. Então, se a minha tarefa é a troca de uma lâmpada, eu tenho uma sequência lógica, uma ordem, que deve ser seguida para que eu tenha a lâmpada trocada. Segunda característica, cada ação é descrita precisamente e sem ambiguidades, ou seja, o algoritmo não pode dar margem à dupla interpretação. Então, se eu digo subir na escada, o comando deve ser dado de forma que eu não tenha dúvida do que deve ser feito. Na terceira característica, a gente tem que um algoritmo sempre termina, ele deve ter fim. O conjunto de ações passadas deve ser finito para que se consiga concluir a tarefa. E por fim, na quarta característica, nós temos que um algoritmo sempre produz um ou mais resultados, que são as saídas, podendo não exigir dados de entrada. Para finalizar, vamos ver alguns conceitos complementares. Então, primeiramente, temos o conceito de lógica, que é a arte de pensar corretamente, sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos, de coisas. Segundo conceito, a gente tem lógica de programação, que é o encadeamento lógico de instruções para o desenvolvimento de programas. E, por fim, o conceito de programa, que é a implementação das instruções de um algoritmo em uma linguagem de programação. E aqui termina a nossa primeira aula. Faça uma leitura do material e entre em contato comigo em caso de dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.